Muito boa noite, a paz do Senhor a todos, para você que está aqui presencial e online também, damos início a mais um culto no lar. Estamos na casa de oração para todos os povos, a Igreja ao Brasil para Cristo, fica situada aqui na Avenida Ultramarino 616. Quero ler uma passagem bíblica que está em Salmo 51, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Essa passagem nós vemos que Davi, após Natã, vai falar com Davi sobre o pecado, sobre o que ele fez. E nós vemos que Davi, ele reconhece que errou, ele reconhece que pecou, e ele faz essa oração, e é uma oração tremenda. Se nós olharmos aqui, ele já dá início, tem misericórdia de mim, ó Deus. Então ele pede misericórdia para Deus, porque o que ele fez foi assim algo gravíssimo perante ao Senhor. Perante a humanidade já era algo grave, e perante ao Senhor muito mais ainda. Então Davi, através dessa oração, através desse salmo, ele se entrega ali de corpo, alma e espírito para Deus, para que Deus venha perdoar ele, para que Deus venha perdoar os seus pecados, porque ele se sente ali separado, ele se sente afastado de Deus pelo que ele fez. E tanto que a palavra diz que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. E com essa atitude que Davi tem de orar a Deus e expor o seu pecado, expor o que ele estava sentindo ali, é uma demonstração do que ele sentia no mais profundo íntimo dele, e passando para Deus. Agora fala para mim, como que um Deus tão amoroso, tão fiel, não iria perdoar Davi? Se ele perdoou Davi, imagine eu e você. E no versículo 10 é tremendo, porque ele fala, cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Então ele pede para Deus criar um coração puro na vida dele, porque o coração dele estava destruído, estava arrebentado perante ao Senhor. Então ele pede para que o Senhor venha criar um coração novo. E olha o mais importante que ele pede: não afaste de mim o teu espírito. Eu acho que uma das piores coisas que tem na vida de um cristão é quando o Espírito de Deus se afasta dele. E Davi pede isso: não afasta de mim o teu Espírito. Amém? Vamos orar então. Pai, você que está na tua casa, no teu lar, levante a sua mão comigo, eleve a Deus em oração e tenha certeza que Ele vai ao encontro onde você está. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos Te louvar, Te agradecer por mais um culto, ó Senhor, por mais um dia, por poder estar na Tua casa, louvando, engrandecendo o Teu santo nome, e sabendo, ó Pai, que o Senhor, nesta noite, o Senhor vai criar um coração puro, um coração novo, como fez com Davi.
E aqueles, ó Pai, que estão já com o seu espírito quebrantado, o seu espírito afastado, que o Senhor possa ir de encontro à tua vida, aonde você está. Que o Senhor possa, Senhor, mover um sobrenatural sobre essas vidas, e que a tua presença, que o teu Espírito venha sobre cada um nesta noite. Senhor, em meio às nossas limitações, em meio às nossas dificuldades, que o Senhor possa nesta noite, ó Pai, nos preencher e nos encher do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Falando em oração, nós vamos agora, congregados aqui na igreja, dar um tempo de louvor ao Senhor. E você na sua casa, não importa se você está sozinho, se você está com a sua família, está acompanhado, faça um altar de adoração agora. Faça um lugar secreto, onde o Deus vê, onde Deus vai te recompensar. A presença dele estará aí, como está aqui. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer,
Só então há de ver que o Senhor tem poder. Ele tem todo o poder. Mas deixe no altar, entregue nas mãos do Senhor. Aleluia. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Aleluia. Vamos deixar no altar e esperar que no tempo certo, porque Ele faz tudo no seu tempo. Ele é o Senhor do tempo e no tempo certo Ele irá nos recompensar por essa espera. Aleluia. Esperar em Deus é o melhor que fazemos. Nele, nas suas mãos está todo o poder. Aleluia. Nele, nas suas mãos tem o melhor para nós que nós não sabemos, mas só Ele sabe. Então espera acontecer, que o tempo virá, o tempo do Senhor virá com glória em nossas vidas. Amém? Aleluia. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga: seja feita a sua vontade. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Senhor, nós queremos a tua vontade sobre nossas vidas. O Senhor tem um plano melhor. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Os teus caminhos, Senhor Deus, são mais excelentes do que os nossos caminhos. E nós queremos a tua vontade.
nós desejamos, Senhor Deus, o Teu querer. Seja feita a Tua vontade na nossa vida. Leva-nos a desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem projetado, aquilo que o Senhor escreveu nos seus livros, Senhor, e no seu livro a nosso respeito. Nós queremos viver, nós queremos desfrutar, Senhor, da Tua direção, para que possamos ter êxito em tudo aquilo que nós iremos fazer e executar. Nós sabemos que é o Senhor que opera tanto o querer como efetuar. Que assim seja na nossa vida. Nós desejamos isso. Nessa noite, venha com o poder do Teu Espírito, trazendo o Espírito de revelação e conhecimento no nosso entendimento e no nosso espírito. Traz clareza, traz, Senhor, a luz da Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, para que nós possamos ter a direção exata do que o Senhor deseja fazer, operando e efetuando nas nossas vidas. Venha com o Teu plano maior e melhor. Venha com o Teu desejo sobre nós. Nós ansiamos por isso e desejamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar em casa, aqui no templo da mesma forma. Eu quero cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. É um prazer cultuar a Deus juntamente com vocês, tanto aqui no templo, na casa de oração para todos os povos, como também através do culto online. Você na sua casa, adorando ao Rei, exaltando a Ele. Faça da tua casa um ambiente de adoração, de louvor, e a presença de Deus, ela nos marca, ela nos atinge. Desde domingo nós começamos a viver um novo tema, dentro do nosso Apacentai o Pequeno Rebanho. E fomos edificados tanto na parte da manhã como à noite, de manhã pelo pastor Joel Estevanato, à noite pela Leonor Estevanato, e o nosso coração está fervendo da presença de Deus e da palavra profética. E nesta noite eu quero edificar você também, eu quero pedir que Deus possa me usar para a sua vida, a fim de que possa ser uma voz profética para motivar a sua fé, para gerar esperança no teu coração e, acima de tudo, dentro do tema da nossa semana, seja uma realidade para você, experimentando Deus, desfrutando de Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Deus, Ele deseja se revelar a você, e Ele deseja manifestar a sua obra, a sua vontade, o seu querer, o seu poder, poder transformador, poder de impacto na sua vida, nas nossas vidas. Agora, nós precisamos desejar isso, precisamos nos esforçar para experimentarmos Deus. Devemos cada vez mais tomarmos atitudes, alinhamentos, para que nós possamos desfrutar do agir de Deus em nossa vida. Ele tem um agir, Ele tem a sua maneira peculiar de trabalhar, e nós precisamos nos alinhar para desfrutarmos, para desfrutarmos daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. O grande problema é que às vezes nós estamos com esgotamento espiritual. Às vezes estamos vivendo um tempo de sonolência espiritual. E nessa noite eu quero edificar você pela palavra do Senhor. O Senhor quer trazer um despertamento espiritual na sua vida, a fim de que você possa, de alguma maneira, experimentar Deus. Esse é o desejo de Deus. Quero pregar para você que está sonolento. Quero pregar para você que está adormecido espiritualmente. Quero pregar para você que não tem vivido o primeiro amor, que não tem mais desfrutado daquela companhia agradável nos devocionais contínuo que você fazia, do Espírito de Deus sobre a sua vida, não por Ele, porque Ele está no mesmo posicionamento, Ele está na mesma posição em relação a você, com o seu amor, com a sua graça, mas em relação a você mesmo. Você deixou de praticar aquilo que você praticava em relação ao amor de Deus, em relação àquilo que você fazia de uma prática devocional, e com isso, a sonolência espiritual, ela veio sobre a sua vida, ela atingiu você, e hoje eu quero ser voz de Deus para a sua vida, eu quero ser voz de Deus na sua vida espiritual, a fim de que Deus possa atear o fogo dele no teu coração e despertar você. Eu te convido aí na sua casa e aqui no templo, a abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, à igreja em Éfeso, Efésios capítulo 5, o versículo 14, Efésios capítulo 5,
o versículo 14, que Deus, usando de uma forma especial a vida do apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor para escrever esta carta, ele traz esse chamamento, esse despertamento na nossa vida, quando ele diz assim: desperta. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Eu vou repetir com você nessa noite. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Na noite de ontem, a pastora Leonor, ela nos orientou e nos ensinou a respeito de que experimentar Deus é submeter-se a experiências, porque experimentar nada mais é do que submetermos a experiências. E Deus deseja se revelar, dando-nos experiências de poder, experiência de transformação, experiências de intimidade com Ele, que Ele deseja compartilhar conosco. Como eu disse, o grande problema de hoje é a sonolência espiritual. As pessoas parecem que estão vivendo um momento de estagnação espiritual e não têm esse desejo de crescer, de ter um conhecimento revelado, de conhecer cada vez mais ao Senhor, de ter uma revelação maior do Senhor, de crescer na sua vida espiritual para desenvolver novas revelações que o Espírito Santo deseja proporcionar para as nossas vidas. Esse é o desejo de Deus, se revelar a nós para nos dar experiências a fim de que possamos crescer no seu conhecimento. Deus não deseja que venhamos de alguma maneira viver na ignorância no sentido de não conhecê-lo, de não conhecer a vida espiritual. Isso só é possível quando vivemos uma vida estagnada e sem o desejo, por causa da sonolência espiritual, de desenvolvermos a nossa vida com Ele. Por isso, Paulo ele está dizendo à igreja em Éfeso, por isso que se diz: desperte. Por que ele está dizendo desperte? Porque há uma probabilidade de pessoas da igreja em Éfeso estar dormindo espiritualmente, de estar até, quem sabe, mortos espiritualmente, porque ele diz: levante-se dentre os mortos. Isso quer dizer o quê? Para se levantar dentre os mortos, eles poderiam ter uma vida física, real, vegetativa até, mas no sentido espiritual estavam mortos. E Paulo está dizendo: levante-se dentre os mortos, com uma finalidade de Cristo iluminar. Existem 3 pontos perigosos na nossa vida. Ainda que o texto que eu vou estar lendo e compartilhando com você nessa noite diz respeito de algo literal que de fato e verdade tenha acontecido, eu quero aplicar esses textos na nossa vida espiritual para que nós possamos aprender de alguma maneira a despertar-nos, acordar-nos do sono espiritual que pode estar envolvendo a nossa vida no dia a dia. O primeiro perigo que nós temos é o sono da religiosidade. O sono que atormenta, que nos atinge da religiosidade, quando parece que não temos entusiasmos para as coisas espirituais, quando não temos ânimo para as coisas espirituais, quando não temos nenhum tipo de emoção nas coisas espirituais e vivemos o sono da religiosidade, quando não temos prazer naquilo que Deus estabelece, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus nos orienta, quando não temos prazer, quando não temos ânimo, quando não temos vida de desfrutar daquilo que Deus está direcionando na nossa vida. Ainda como eu disse, o exemplo que eu vou dar é um exemplo de um contexto que, de fato e verdade, tem acontecido por causa de um longo discurso do apóstolo Paulo. O fato é que um jovem chamado Eutico, ele adormece no momento de uma ministração do apóstolo Paulo, ainda que tenha sido longo o discurso do apóstolo Paulo, e de fato possa ter causado uma sonolência em Eutico.
A verdade é que na vida espiritual, às vezes nós estamos assim. Estamos presentes, mas estamos indiferentes àquilo que Deus tem dito. Atos capítulo de número 20, versículo 9. Atos capítulo 20, versículo 9. Diz que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, ele adormeceu profundamente durante o longo discurso do apóstolo Paulo. Paulo estava ensinando, Paulo estava orientando. E Eutico, ele acaba tendo esse sono por causa do longo discurso do apóstolo Paulo. Agora pare e preste atenção. A Bíblia dá ênfase a Eutico. Havia outras pessoas naquela casa, haviam outros discípulos, mas provavelmente Eutico não estava muito entusiasmado com uma mensagem. Eutico não estava muito entusiasmado com o ensinamento. Eutico estava de corpo presente, mas seu espírito estava longe. Com isso, a sonolência, ainda que de uma forma literal, possa ter sido cansativa num contexto físico, mas aquilo não motivou Eutico. Eutico estava presente apenas de corpo, mas não com entusiasmo. E isso aplica-se na nossa vida quando vivemos o risco da sonolência da religiosidade. Vencido pelo sono, Eutico, ele caiu do 3º andar. E quando levantaram, estava morto. Por causa do quê? Da sonolência, de ter dormido no lugar de risco, de ter dormido na hora errada, de ter uma sonolência que gerou uma queda. Muitas quedas acontecem na nossa vida espiritual, porque às vezes nós não reconhecemos a realidade do mundo espiritual. Às vezes nós não damos valores às coisas que Deus aprecia, às coisas que Deus valoriza, às coisas que Deus tem como teor sobre a igreja e sobre a nossa vida. Eutico, ele estava no lugar onde, por falta de atenção e por causa da sonolência, fez com que houvesse uma queda. Quantas quedas têm acontecido? Porque estamos vivendo um sono de religiosidade, não apreciamos a palavra, não apreciamos os ensinamentos, não apreciamos a orientação de Deus, não valorizamos a autoridade espiritual, a pregação da palavra, aquilo que se diz, aquilo que se orienta, aquilo que se fala continuamente por parte do Espírito de Deus, como ensinamento para a igreja, às vezes não se valoriza. Isso quer dizer o quê? Não há mudanças, não há transformações. A palavra, ela não gera vida em nós, porque estamos no sono da religiosidade. Até frequentamos a igreja, até somos dizimistas, até regularmente tomamos a ceia, mas estamos de fato e verdade vivendo uma religiosidade, porque não praticamos, não estamos atentos àquilo que Deus tem falado e àquilo que Deus tem orientado. Às vezes fazemos como Jacó, Gênesis 28, versículo 16. Por vezes desconhecemos a realidade espiritual. Gênesis 28, versículo 16 diz que quando Jacó despertou, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Jacó está dizendo que eu não conhecia a realidade espiritual de onde estou, por causa do sono. Ainda que houve uma teofania de Deus, e Deus também manifesta a sua angelofania sobre a vida de Jacó, e ele se desperta do seu sono, e ele reconhece aquele lugar que está. No entanto, ele pega uma pedra, ele unge aquela pedra, chama aquele lugar que outrora chamava Luz de Betel, porque ele entende que Deus está naquele lugar, aplicando na nossa vida. Às vezes estamos na presença de Deus e não reconhecemos Deus. Às vezes estamos ouvindo a voz de Deus, Deus está falando, mas não estamos dando valor, não estamos trazendo para a nossa vida no dia a dia, e com isso nós estamos tendo quedas, como o Eutico teve da janela, caiu até o chão, a queda levou à morte. Glória a Deus, porque Deus, através de Paulo, fez com que a vida voltasse na vida de Eutico. Mas por falta de apreciar a realidade do mundo espiritual, da voz de Deus, nós precisamos estar atentos. O sono da religiosidade. Quando estou dormindo? Quando preciso de um despertamento? Quando eu ouço e não pratico.
quando eu vivo sendo orientado por Deus, e Deus tem ministrado na nossa vida, na sua vida, e nós não temos gerado de uma forma prática no dia a dia. O religioso é aquele que sabe o que Jesus diz e manda, mas não faz e não obedece. Esse é o religioso. Ele sabe o que Jesus diz, ele sabe o que Jesus ensina, mas ele não pratica. Ele não põe em prática na sua vida. Jesus o compara a um homem insensato, imprudente, que constrói a sua casa sobre a areia. A segunda realidade do grande perigo, que às vezes nos impede a um despertamento espiritual e experimentarmos Deus, é o sono da opressão. Quando a opressão vem sobre as nossas vidas, e nós não conseguimos lutar com as armas espirituais e não as valorizamos, não valorizamos as armas espirituais que Deus nos deu, e com isso nós vivemos dormindo espiritualmente. Nós não conseguimos desenvolver a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, porque estamos sobre uma opressão. Sempre que pegamos a Bíblia, ou sempre que vamos ter um tempo de oração, ou sempre que estamos na igreja, num culto, alguma coisa, vem aquela opressão e é capaz de nos oprimir e de impedir com que venhamos desenvolver a nossa vida cristã, e vivemos sempre na mesmice. Há uma realidade. Qual é a realidade? A opressão vem. O texto que eu quero dar como base é um texto que fala-nos um momento delicado de Jesus, no momento em que ele agora está numa batalha espiritual, e a Bíblia faz menção nos evangelhos, em um dos evangelhos sinópticos, que ele chama três, ele chama Pedro, João e Tiago, se eu não me engano, e quando chama-os para estar com ele, é porque há uma pressão, porque ele iria entrar numa batalha espiritual, ele seria preso, ele saberia das coisas que estaria para vir. Eu acredito que naquele dia, no Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsemane, eu acredito, não é uma comprovação teológica, não é isso, é uma coisa que eu penso, porque ali no Getsemane, no Monte das Oliveiras, eu acredito que a vitória de Jesus foi ali, ainda que tenha sido consumada na cruz. Mas quando Jesus está sendo pressionado a ponto de transpirar gotas de sangue e cair até o chão, quando ele está sendo esmagado, quando ele está sendo moído como numa prensa de uma azeitona que vai prensá-la para trazer o óleo, Jesus está sendo pressionado. Eu acredito que naquele dia não foi fácil, porque Jesus não ora apenas uma vez. Um dos evangelhos diz isso. Por 3 vezes Jesus está orando, dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele faz essa oração por 3 vezes, e as 3 vezes ele diz: não seja a minha vontade, mas a tua. Por 3 vezes, porque não estava fácil, era uma batalha espiritual. Uma teoria que eu tenho, eu acredito que ao redor do mundo, fora do Getsemane, eu acredito que houve paz, porque os demônios do mundo inteiro, os demônios daquela região, os demônios de outras regiões, de outras nações, os demônios do inferno, vieram todos contra Jesus para oprimi-lo, para tentá-lo fazer desistir, e era uma opressão, era um peso espiritual, e nesse peso espiritual, os discípulos não conseguem orar. Lucas capítulo 22, versículo 43, a seguir diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, o confortava. Porém, a Bíblia continua dizendo, mesmo que o anjo apareceu e estivesse fortalecendo, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, Marcos capítulo 14, versículo 33, vai dizer que é Pedro, Tiago e João. Quando ele voltou para os discípulos, encontrou dormindo. Na minha versão diz que eles estavam dominados pela tristeza. Essa tristeza era causada pela opressão, e Jesus ainda diz: por que estão dormindo? Perguntou-lhes, levante-se e ore, para que vocês não caiam em tentação. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que eles deveriam estar orando naquele momento de opressão.
Eles deveriam estar lutando contra a carne, lutando contra um sentimento que vem esmagar e tentar tirar a nossa vida de intimidade, de oração, da batalha espiritual em Deus. Satanás, ele é o maior interessado que você não mais ore. Satanás é o maior interessado com que você não leia a palavra, que você não jejue, que você não viva uma vida santa, uma vida reta e cumpra a palavra de Deus. Satanás é o mais interessado. E muitas das vezes, meu irmão, quero dizer para você, não vai pensar que eu vejo o diabo em tudo, mas uma grande maioria das vezes, quando pegamos a Bíblia para lê-la, quando dobramos o joelho para orar, vem uma opressão para tentar impedir, para distrair você. São dardos inflamados. Às vezes aqueles dardos vão criar sofismas na sua mente para impedir você de atingir o objetivo. Por quê? Porque Satanás sabe que se você orar, se você vencer a opressão, se você ler a palavra, se você tiver uma vida devocional com Deus, você vai ser mais do que vencedor sobre todas as coisas. Deus vai te levar de triunfo em triunfo, de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé, e sobre todas as coisas você vai triunfar, porque a vitória de Cristo será a sua vitória. Desperta tu que dormes nessa noite. Desperta você que está no sono da religiosidade. Desperta você que está no sono da opressão, como os discípulos estavam. Deus nessa noite está chamando você a um despertamento espiritual, para que você possa experimentar Deus. Deus quer se revelar a você, Deus quer se manifestar a você, Deus quer dar o seu poder a você, Deus quer mostrar o quão grande Ele é na sua vida. Oh, provai e vede que o Senhor é bom, meu irmão. Deus deseja fazer isso, mas desperte e saia do sono, da sonolência espiritual que está impedindo você de experimentar Deus. Eutico desconheceu a realidade espiritual. Os discípulos oprimidos, opressos por demônios que tentavam de alguma maneira impedir com que eles viessem desenvolver uma vida espiritual, no sentido da batalha que aquele momento estava fazendo. No entanto, Jesus estava ali suando. Por 3 vezes o nosso mestre fala para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O autor de Hebreus, quando ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que Jesus buscou com lágrimas e súplica alguém que pudesse livrá-lo da dor, da morte, do sofrimento que viria. Isso é ao Pai, porque não estava fácil. Naquele momento os discípulos não conseguiram orar. Nessa noite, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo ateie o fogo e desperte o dom que há em você. Desperte e ative a sua vida espiritual. Desperte e ative a unção de Deus liberada sobre a sua vida. Deus quer usar você, Deus quer se revelar a você, Deus quer se tornar conhecido em você. Há um dos salmos que diz: conhecido é Deus em Judá, grande é seu nome em Israel. Eu quero te dizer nesta noite que conhecido é Deus aí no seu endereço, grande é o seu nome na sua família. Se aproprie disso, mas desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Terceiro, o sono da morte. Porque o primeiro é o sono da religiosidade, indiferença à realidade espiritual. O segundo é o sono da opressão, que vem para tentar tirar o foco daquilo que nos faz triunfar na batalha espiritual. O terceiro é o sono da morte, quando o propósito do sono da morte é matar a tua vida espiritual. Ainda que tenha sido num contexto literal, eu quero usar isso aqui como exemplo na sua vida espiritual, na minha vida espiritual. Quando Jesus diz para os discípulos, quando ele recebe a notícia que Lázaro, seu amigo, estava morto, Jesus, ele diz em João capítulo 11, versículo 11, tendo dito isso, acrescentou, dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que Lázaro havia morrido. Mas o bom de tudo isso é que mesmo que estejamos mortos espiritualmente,
Ele é capaz de despertar-nos, porque Ele foi ressuscitar a Lázaro. Eu vou despertá-lo. Nessa noite, pelo poder da palavra de Deus, Deus quer despertar você. Deus quer trazer um despertamento na sua vida. Deus quer trazer o vinho novo sobre você. Deus quer trazer o primeiro amor sobre você. Lembra de onde caísse, que houve a morte espiritual. Lembra de onde caísse, aonde quebrou-se a aliança, aonde você deixou de viver o melhor de Deus, o Jesus, o plano melhor, aonde você deixou de ter a oração fervente, como foi cantado nesta noite, e Jesus, o plano melhor. Lembre-se dentro disso. Talvez nessa noite você está dizendo: pastor, o senhor está falando para mim, a minha vida é essa, é uma realidade, eu estou morto espiritual, eu estou vivendo como um morto vivo, eu sou quase um zumbi espiritualmente, eu estou andando, eu vou à igreja, mas eu estou morto espiritualmente, eu ando por aí, mas eu estou morto espiritualmente. Não se preocupe, nesta noite, o Espírito Santo, se você crer, abrir o coração, se arrepender dos seus pecados, confessá-los, o Espírito Santo vai atear o fogo em você, ele vai trazer o primeiro amor de volta, você vai renascer, assim como Jesus, ele chama Lázaro dizendo: Lázaro, sai para fora. Lázaro, ele sai para fora, ressuscitando, ressurgindo novamente. Jesus pode fazer isso na sua vida espiritual, para que você não tenha uma morte física e uma perdição eterna. Ele quer tocar na sua vida espiritual, para te tirar da região da sombra da morte. É tempo de despertarmos. Pastor Wander, como eu faço esse despertamento espiritual? Existem 3 atitudes no texto que nós lemos, em Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso é que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. A primeira dela é despertar. Está aí, é despertar. É acordar para a realidade espiritual. Desperta. Espera aí, eu estou dormindo, eu preciso despertar. É despertar, acordar para a realidade espiritual. É ver se estou sendo religioso, se estou ouvindo, sendo ensinado e não estou praticando. Então eu estou dormindo espiritualmente, eu preciso despertar. Eu preciso acordar para a realidade espiritual. É perceber se a opressão tem me impedido de desenvolver a minha vida espiritual. É me despertar para isso. Ver a realidade do mundo espiritual. É se despertar para quando eu chego numa reunião entre os irmãos e os santos que estão reunidos, congregacional, e louvar a Deus. Se eu estou despertado para ouvir a palavra, se eu interajo no louvor, ou se eu estou de corpo presente em cada reunião, mesmo que seja um cristão. É despertar para a realidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, não durmamos. Desperta nessa noite, desperta nessa noite, desperta nessa noite. Você que está dormindo espiritualmente, com a sonolência espiritual, desperta nessa noite. A segunda realidade que eu aprendo é que eu tenho que ter uma atitude. Eu não posso deixar para amanhã aquilo que preciso fazer hoje. Paulo diz: levante-se, ou levanta, ou levante-se dentre os mortos. Levante-se dentre os mortos. É uma atitude. Quem tem sede, venha a mim e beba. Chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. Ter atitude diante da realidade espiritual. Eu preciso, primeiro, acordar para a realidade espiritual, perceber a minha vida espiritual como está. E a segunda é não me conformar com essa situação e ter uma atitude espiritual, ter uma atitude de se levantar, de sair dessa situação, de voltar ao primeiro amor, de voltar ao início de tudo, de voltar àquele tempo de comunhão, de voltar àquele tempo de oração, de voltar àquela intimidade com Deus,
Deus, de voltar àquela prática devocional contínua que você tinha anteriormente. É uma atitude, é uma atitude. Olha o que diz em Isaías 52, o versículo 1 e o versículo 2, diz assim: acorde, acorde, ó Sião, revista-se de força, vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircunciosos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante-se e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Ainda que seja um texto aplicado a Judá, eu quero nesta noite declarar que Deus, Ele pode te revestir de força. Deus, Ele quer fazer com que você esteja livre das correntes do seu pescoço, mas você precisa levantar. Sacode a poeira, sacode a poeira, sacode a poeira. Se Satanás te jogou ao chão, sacode a poeira, levante-se, levante-se, tira as cadeias que estão prendendo o seu pescoço, levante-se, levante-se, sacuda a poeira, tira a poeira do pecado, do mundo, dos vícios, dos maus hábitos, tira da tua vida e levante-se diante do Senhor nessa noite. É uma atitude tua, é um passo para uma grande viagem. Deus começa apenas com um passo. Um novo destino começa apenas com um passo. Uma nova história começa apenas com um passo, uma atitude. É hoje. Não deixe para amanhã. É hoje. Não deixe para amanhã. Se você assim fizer, se despertar, levantar, Deus vai te dar direção. Deus vai dar clareza a você. É isso que o Senhor quer trazer, entendimento e conhecimento a respeito do que Deus quer se revelar, para que você experimente-o, para que você o desfrute. Por isso que ele diz, e Cristo te iluminará. Cristo quer iluminar você. Cristo quer trazer clareza. Cristo quer trazer luz. Cristo deseja que você tenha ausência de trevas. Quantas as vezes que a Bíblia faz menção de trevas é ignorância, no sentido de você não ter conhecimento das coisas reveladas de Deus, espiritualmente revelada a você. Ô meu irmão, Deus quer iluminar você, Ele quer dar entendimento a você. Nós precisamos ter entendimento da e na realidade espiritual. Deus não quer que você ande às cegas, Deus não quer que você ande sem direção, até porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Deus quer dar direção à tua vida, para que você tenha de fato uma vida experimentando e desfrutando do amor de Deus. E como Deus vai fazer isso? Ele tem uma maneira de iluminar a sua vida, Ele tem uma maneira de trazer clareza à sua vida, Ele tem uma maneira de trazer luz à sua vida. Ele tem uma maneira de fazer com que haja o que? A ausência de trevas na sua caminhada. Como o pastor Wander, Salmos 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Vai te dar entendimento, é a palavra, vai te dar iluminação, é a palavra, vai te dar clareza, é a palavra, vai trazer luz. Aonde há trevas virá luz, aonde há trevas à noite virá luz. O choro pode durar a noite inteira, é trevas, mas alegria vem na clareza, no amanhecer de Deus na sua vida. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Cristo te iluminará. Despertamento espiritual. Hoje o Senhor quer fazer isso na sua vida. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de lembrar aonde caímos, aonde transgredimos, aonde quebramos a aliança. O Senhor está no seu posicionamento, aguardando, como o pai do filho pródigo, de braços abertos, para te receber. Ele tem uma sandália para você.
Ele não quer que você fira mais os seus pés na caminhada. Ele tem sandálias para você. Você está andando sem cobertura espiritual, sem a cobertura do Pai. Ele quer te dar vestes novas. Ele quer cobrir você, trazer uma cobertura espiritual, você estar protegido como o filho pródigo fez. O Senhor, Ele quer colocar um anel de autoridade nos seus dedos, de filiação. Você não é fruto do acaso, você não nasceu por nascer. Você é filho de Deus, e esse anel de autoridade, de filiação, essa paternidade espiritual, ela quer voltar às suas mãos. E acima de tudo, nessa noite o Senhor quer se alegrar, porque eu tenho certeza que nesta noite, diante do Pai, diante dos anjos, o Pai, Ele quer expressar como na parábola dos filhos pródigos: esse meu filho estava morto, sonolento, mas reviveu. Amém? Vamos cantar. Há uma canção que virá ao teu coração nessa noite. Tome uma atitude. Daqui a pouquinho eles vão disponibilizar um telefone para você. Mande uma mensagem para a nossa igreja, pelo nosso membership. E nós queremos pegar o seu nome. Nós queremos entrar posteriormente em contato com você, orar com você, te apresentar esse Jesus que pode iluminar a sua vida, tirando todas as trevas e trazendo um despertamento espiritual. Não deixa para amanhã a atitude que você precisa fazer hoje. Vamos cantar com o Ministério de Louvor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Confesse isso ao Senhor agora. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque essa noite é de despertamento. Deus, essa palavra foi para aqueles que creem. Esta tua palavra específica, rema, definida, foi para aqueles que creem, Senhor, para aqueles que amam obedecer a tua lei. Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos no Espírito. O Senhor reviveu Lázaro da morte. O Senhor trouxe ele, e quando ele saiu da sepultura, a primeira pessoa que ele encontrou foi o Senhor. Oh, aleluia! Que nós possamos estar desta forma, Senhor, acordando espiritualmente, ó Deus, do sono da indolência,
A tua palavra diz que o guarda de Israel não dormita, não cochila, não tosqueneja. Ele está sempre acordado, atento, fiel, pronto. Aleluia! Desperta-nos, Senhor, com o fogo do Espírito Santo. Desperta-nos, ó Deus, com a oração fervorosa. Desperta-nos, ó Deus, com o tempo a sós com o Senhor, em fervor, em dedicação, Senhor. Traz de volta, Deus, em nome de Jesus, o entendimento na realidade, o esclarecimento, Senhor. Não podemos nos associar com este mundo. Não podemos, estamos no mundo, Senhor, mas não somos do mundo. Não há associação entre a luz e as trevas. Não há comunhão, ó Deus, entre a luz e as trevas. Desperta-nos, Senhor. E ó Senhor Deus, como prêmio, o Senhor nos esclarecerá. O Senhor trará esclarecimento, iluminação na face de Jesus. Glória a Ti, Senhor. Em nome de Jesus precisamos disso. Nesses dias maus, nesses dias conturbados, nesses dias tenebrosos, nesses dias pecaminosos, nesses dias secularizados, a Tua palavra, Senhor, é fiel. Aleluia! Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos pela manhã, desperta-nos, ó Deus, na parte da tarde, desperta-nos no anoitecer, desperta-nos, ó Deus, na madrugada, desperta-nos na manhã novamente, porque o Senhor é Deus nos céus e na terra, e a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Antes ela faz aquilo para o qual ela está sendo enviada, diz a Tua palavra em Isaías. Nós Te louvamos por essa noite, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é vivo. O Senhor ressuscitou. O Senhor é de eternidade a eternidade. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o grande eu sou. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Mande o seu contato para nós, viu? Mande mesmo. Conte alguma coisa que aconteceu com você. Daqui a pouco novamente vai aparecer o número aí. Você pode relatar, fazer um áudio, uma mensagem. Mande lá e você será orientado. Você será atendido especificamente. Nós vamos ofertar ao Senhor, vamos devolver o dízimo a Deus. O dízimo vem do Senhor, não é nosso, a gente devolve, pertence a Deus. A oferta o Senhor a deixa com que a gente administre, a gente escolha, conforme propusemos em nosso coração, para fazermos parte da visão do Senhor. O dízimo é de Deus, não é nosso. Ele pertence a Deus. Então a gente devolve, a gente traz de volta para a casa do tesouro. Agora a oferta não. A oferta faz com que a gente prospere, cresça, expanda. A gente define. E nós cremos na visão que tem sido ministrada nesta casa de oração, pelo nosso pastor. Nós temos crido nisso, está se expandindo. Temos recebido pessoas aqui, temos ouvido, temos visto. E muitas pessoas estão sendo atendidas pela internet, alcançadas. Porque você aí que está na internet tem participado dessa visão. Levante o seu envelope, levante a sua mão. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer. Nós queremos Te adorar, Senhor, pela nossa vida. Consagramos a nossa vida, o dízimo, a oferta, Senhor, em nome de Jesus. E cremos que a Tua palavra é fiel, Senhor, para mudar situações, mudando vidas, mudando a mentalidade. O Senhor muda situações. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Você que está aí,
Está aí os nossos dados, dados da igreja, para você. Você aqui no templo pode trazer aqui. E você mande o comprovante para nós, tá? Você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência, mas não se esqueça de mandar o comprovante para nós em nome de Jesus. Santo dos santos és tu, te agradecemos pelas maravilhas que tu tens feito em nossas vidas. Vamos louvar. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Estamos encerrando hoje. Nós louvamos a Deus pela sua vida, queremos agradecer a Deus pela equipe que está aqui, você que veio aqui, você que adorou, que serviu aqui, e você que está na sua casa, na internet, que está cultuando ao Senhor. Você é sempre bem-vindo e o Senhor tem algo novo para você e para mim e para todos nós. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te damos louvor porque pudemos vir aqui hoje à casa de oração cultuar ao Senhor. E os irmãos que também, Senhor, de diversos lugares, Senhor, de diversos lugares, até mesmo fora do país, que puderam acompanhar e participar do culto. Nós te agradecemos, Senhor, leva-nos em paz, a cada um até chegar aos nossos lares. E uma noite de repouso, Senhor, com segurança, com tranquilidade, como diz a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida e com a tua família, hoje e sempre. E todos digam amém. Paz do Senhor, Deus abençoe.